Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI pelo crime de omissão no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Na Polícia Federal, a esposa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, a Gabriela Cid, admitiu em depoimento que usou um certificado de vacinação falso para entrar nos Estados Unidos e ela aproveitou para culpar o marido. E São Paulo teve uma noite de Velozes e Furiosos, mas o final não foi nada igual ao filme. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. E eu começo esse episódio de hoje contando para você que hoje teve novidades sobre o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Bruno e Dom foram mortos no ano passado durante uma viagem pelo Vale do Javari, que é a segunda maior terra indígena do Brasil, que é localizado no estado do Amazonas. Bruno chegou a ser servidor da FUNAI, mas ele saiu do órgão após uma incompatibilidade com o comando do órgão durante o governo Bolsonaro e também por causa da insegurança e falta de proteção da FUNAI em relação aos seus servidores. Os assassinatos de Bruno e Dom expuseram, na época, o grave problema de insegurança no Vale do Javari, porque, além de ter garimpo ilegal, há também tráfico de drogas, comércio ilegal de peixes, que são considerados raros, enfim, tem várias ilegalidades acontecendo por lá. E a novidade do dia é que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, pelo crime de omissão, por ele não ter tomado as providências necessárias para combater a insegurança gerada pelos conflitos na região amazônica, que acabou resultando nos assassinatos dos dois. Marcelo Xavier é delegado da Polícia Federal e assumiu o cargo na FUNAI em 2019 durante o governo Bolsonaro. Ele foi exonerado no fim do governo. E no entendimento da APF, o ex-presidente da FUNAI recebeu várias notificações sobre os perigos na região, principalmente após a morte do servidor da FUNAI, Maxiel dos Santos, mas não tomou nenhuma providência. Maxiel era parceiro de Bruno quando os dois trabalhavam na FUNAI. E, segundo informações da jornalista Sônia Bride, da TV Globo, também foi indiciado pela Polícia Federal Alcir Amaral Teixeira, que era coordenador geral de monitoramento territorial. Ele era responsável pela segurança dos territórios indígenas. Ele também era substituto eventual de Marcelo Xavier no comando da FUNAI. E, de acordo com a Polícia Federal, após a morte desse servidor da FUNAI que eu contei para você, o responsável pela segurança dos territórios indígenas esteve na região, ouviu vários relatos de ataques a bases da FUNAI e também de ameaças de morte aos funcionários da fundação, mas não fez nada. E por isso, no entendimento da Polícia Federal, os dois agiram com dolo eventual, tanto o coordenador da área de segurança como o presidente da FUNAI, porque eles, segundo a Polícia Federal, sabiam dos perigos, mas não agiram e assim assumiram os riscos. Só para você entender juridicamente como é que funciona, o indiciamento acontece quando a polícia, após as investigações, aponta alguém como suspeito de um crime. E a partir daí, cabe ao Ministério Público Federal analisar se há elementos de fato para apresentar uma denúncia formal na Justiça que torna o suspeito em acusado. E se essa denúncia for aceita pela Justiça, a pessoa vira ré e vai responder às acusações judicialmente. Até agora, 4 pessoas são acusadas pela morte de Dom e Bruno. E hoje teve mais um capítulo da história: emissão de certificados falsos de vacinação. Hoje a Polícia Federal ouviu Gabriela Cid, que é esposa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Segundo a Polícia Federal, Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Bolsonaro, fraudou esses certificados para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, a filha dele
e também a própria família do coronel. E esse depoimento de hoje teve duração de 2 horas e ela admitiu, a esposa de Mauro Cid, que usou o certificado de vacinação falso para entrar nos Estados Unidos e falou que a responsabilidade pela inserção dos dados falsos foi do marido dela, Mauro Cid. E ontem, Mauro Cid, que está preso desde o dia 3 de maio por suspeita de envolvimento nesse caso, ficou em silêncio durante o depoimento na Polícia Federal. Ele não explicou por que fraudou o cartão de vacinação de Bolsonaro, por que ele fez isso e, se não fez, quem mandou. Esse silêncio está cheio de significados e pode complicar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu contei para você todos os significados aí desse silêncio ontem. Vale a pena você ouvir a edição da noite do Panorama CBN, tá aqui no nosso feed. Inclusive, hoje, sobre esse assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à revista Veja e falou sobre Mauro Cid. Ele disse que acredita que alguém fez besteira no caso da emissão de certificados falsos de vacinação, mas ele não acusou Mauro Cid diretamente. Na verdade, ele aproveitou para defender o ex-ajudante de ordens. Ele falou o seguinte, abre aspas, quem indicou o Cid foi o comando do exército da época, mas ele serviu muito bem. Nunca tive nenhum motivo para desconfiar dele e não quero acusá-lo de nada, eu tenho um carinho muito especial por ele. É filho de um general da minha turma. Considero um filho. Fecha aspas. Em outro trecho da entrevista, Bolsonaro disse que não teme que os investigadores da Polícia Federal encontrem algo comprometedor nas conversas do ex-ajudante de ordens com ele, após a conclusão da perícia nos celulares que foram apreendidos. Durante a entrevista, Bolsonaro também respondeu quais eram as funções do ex-coronel Mauro Cid como ajudante de ordens na presidência. Bolsonaro explicou o seguinte, abre aspas, ele atendia o telefone, às vezes um parlamentar, organizava algumas missões que eu dava, também ficava com ele o meu cartão do Banco do Brasil, ele movimentava minhas contas, pagava as contas da Michelle Bolsonaro, mas não participava das decisões de governo. Agora, com todo respeito, quebrar o sigilo de mensagens de um ajudante de ordens do presidente da República vai-se ter acesso a 90% da rotina do presidente e também de alguns ministros. Fecha aspas. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. E os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece o financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, atenção aqui porque tem novidades em relação à carteira de identidade. Hoje, o Ministério de Gestão e Inovação anunciou que a nova carteira de identidade, que começou a ser implementada em alguns estados no ano passado, vai passar a ser emitida com 2 mudanças em relação às normas definidas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o documento vai ter a unificação do campo nome, sem a distinção entre o nome social e o nome do registro civil. E também não vai ter mais o campo sexo. Esses 2 campos não existiam no modelo antigo de identidade que foi emitido nas últimas décadas em todo o país, mas foram estabelecidos após mudanças que foram feitas na gestão de Bolsonaro. Hoje, em entrevista à CBN, a secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, a Simi Larate, explicou que a volta aí dessa ausência dos 2 campos na identidade busca tornar o documento mais inclusivo. Essa mudança, ela chegou para a gente como uma necessidade por conta dos apelos e denúncias
de pessoas transgêneras por conta de violações de direitos humanos e até violências que podiam ocorrer diante do uso desse novo RG como ele estava. E porque ele foi, reconhecido como um retrocesso no avanço de pessoas transgêneras, que já tinham conquistado o direito ao uso do nome social sem que ele configurasse ao lado de nome civil em diversas documentações, inclusive de alguns estados brasileiros. Mediante a isso, nós fizemos um esforço de diálogo com diversos ministérios que são correlatos, à temática da identificação e conseguimos pactuar, numa articulação aí com o Ministério de Gestão e Inovação, esse novo layout. Essas mudanças já estão valendo e os estados têm até o dia 6 de novembro para aderir à emissão do novo documento. O novo RG, por enquanto, ele é emitido apenas em 12 estados e vai substituir gradualmente o RG. E em vez de ter aí um número próprio, vai usar o próprio CPF como identificação, porque hoje cada pessoa pode ter até 27 RGs diferentes, um por unidade de federação. E com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador. O RG, segundo o governo, deve cair gradualmente em desuso nos cadastros, tipo o que aconteceu com o SIC. Quem lembra aí do SIC? Eu sou dessa época, hein? Mudando completamente de assunto, eu vou contar pra você uma história que repercutiu muito nas redes sociais hoje. E a história é a seguinte: um funcionário da rede de lanchonetes Burger King denunciou nas redes sociais que precisou urinar na calça por não ter autorização para deixar o posto de trabalho. Esse caso aconteceu em um quiosque da empresa, em um shopping na cidade de Aracaju, em Sergipe, e José Vinícius dos Santos relatou que já foi advertido por ter deixado o local ao fim do expediente, sem que outro funcionário estivesse no local. Porque se eu sair daqui do quiosque, eu levo advertência, a segunda vez eu levo suspensão e a terceira eu levo uma justa causa. Ontem mesmo eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque. Por quê? Porque eu fui embora na minha hora. Cheguei 8h20, bati 4h40 e fui embora na minha hora. E levei a advertência. Se eu saísse hoje novamente, eu iria levar uma suspensão. A gerente não veio aqui desde as 10h30 da manhã. Depois aí da enxurrada de críticas, até porque esse tipo de modus operandi lembra muito os tempos da escravidão, em nota, a rede Burger King disse lamentar profundamente o caso e reforçou que não tolera qualquer tipo de desrespeito. A empresa informou que afastou todos os envolvidos no caso até que os detalhes sejam esclarecidos e as medidas cabíveis sejam tomadas. A rede também informou que prestou apoio ao funcionário. Por acaso tá frio aí na sua cidade? Ultimamente eu tô vendo muita gente espirrando por aqui e estou falando sobre esse assunto porque a Fundação Oswaldo Cruz divulgou hoje o novo boletim Infogripe, que faz um alerta importante de que as internações de crianças por síndrome respiratória aguda grave continuam em alta no Brasil. Segundo o levantamento, 19 unidades federativas apresentam tendência geral de crescimento da síndrome, mas em 13 delas o aumento está concentrado na faixa etária infantil. Segundo a Fiocruz, as síndromes respiratórias infantis são provocadas majoritariamente pelo vírus sincicial respiratório, que é uma das principais causas de morte abaixo dos 5 anos, que causa a bronquiolite infantil. O boletim destaca o aumento dos casos em crianças nos estados do Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. Já na população adulta, os casos de síndrome respiratória aguda grave ainda são causados predominantemente pelo vírus da Covid-19, embora estejam em queda em diversos estados. Em contrapartida, a Fiocruz chama a atenção para um aumento dos registros relacionados também aos vírus influenza A e B, que são os causadores da gripe. O pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, disse que esse cenário reforça a importância da adesão às campanhas de vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe. Lembro você que as duas vacinas já estão disponíveis de graça em todo o país para toda a população.
você já ouviu essa música, automaticamente você pegou a referência e já sacou que ela faz parte da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos, né? E a cidade de São Paulo teve uma noite de Velozes e Furiosos, mas deu ruim. Carros de luxo como Camaro, Audi e BMW foram apreendidos em uma operação da Polícia Militar para combater rachas em São Paulo. Foram confiscados mais de 100 carros e motos de vários perfis, desde veículos populares até os de luxo. Essas corridas aconteciam nos Jardins, que é um bairro nobre da capital paulista, há mais de um mês. De acordo com o trabalho de inteligência policial, as corridas eram realizadas por jovens que costumam se concentrar em um posto de combustíveis próximo ao cruzamento da Avenida Europa com a Avenida Brasil. Só para te situar, essa região aí que eu contei para você tem várias concessionárias de carros de luxo, como Ferrari e Maserati. E as corridas aconteciam a partir das 10 horas da noite, horário que ainda tem grande circulação de carros e pedestres na rua. A PM monitorou aí a concentração desse grupo por 3 meses antes de realizar a operação e foram feitos rastreamentos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, porque os rachas são promovidos por influenciadores digitais que chamam milhares de pessoas para esses eventos que são ilegais. A nossa repórter aqui da CBN, Gabriela Rangel, conversou com o Tenente-Coronel Marcos Cunha, que é porta-voz do Comando de Policiamento de Trânsito. E ele disse que nesta noite havia cerca de 300 pessoas nesse evento ilegal. Então você tem, por exemplo, youtubers, né, com milhares de seguidores. Eles convocam, espectadores e participantes para esses locais. Então nós tínhamos aí ontem centenas de pessoas, cerca de quase 300 pessoas no posto, e dezenas de veículos aí realizando, fazendo aí a exibição de manobras perigosas na via pública e sem autorização. Manobras como arrancadas bruscas, com arrastamento de pneus, cavalos de pau, competições de arrancada. Os veículos foram autuados e removidos pela Polícia Militar por participarem do racha e por fazerem manobras ilegais, como cantar pneu no asfalto. Os motoristas agora vão ter que pagar uma multa no valor de R$ 2.900 e podem até ter o direito de dirigir suspenso de 2 a 8 meses. Ninguém foi preso. Na economia, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,58% aos 110.744 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,56%, cotado a R$ 4,996. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,84%, cotado a R$ 5,399. No noticiário internacional, começou a cúpula do G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo, que é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A União Europeia também está representada nesse grupo. E esse ano, o encontro acontece em Hiroshima, no Japão. E esse nome é bem familiar porque a cidade foi alvo do primeiro bombardeio atômico da história em 1945. E justamente nesse lugar que é carregado de vários simbolismos, que os líderes do G7 se reuniram e informaram em um comunicado após o encontro que é inadmissível o uso de arma nuclear pela Rússia contra a Ucrânia e que eles prometem definhar a máquina de guerra da Rússia. A intenção da cúpula é restringir o acesso de Moscou a toda a tecnologia do G7, também a equipamentos industriais e a serviços que suportam a máquina de guerra russa. O grupo também anunciou que deve colocar restrições aos grupos acusados de transportar material de guerra para Moscou. O G7 já havia concordado anteriormente em adicionar mais sanções econômicas contra a Rússia, além de renovar o compromisso de fornecer um suporte financeiro, humanitário, militar e diplomático para a Ucrânia. E agora, 1 ano após o início da guerra, a cúpula informou que conseguiu reduzir drasticamente a sua dependência no setor de energia e
commodities da Rússia e, com isso, vai seguir trabalhando para ajudar os países que buscam diversificar os seus suprimentos. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a União Europeia deve costurar um plano para restringir o comércio de diamantes russos. A indústria de diamantes da Rússia, que tem o comércio avaliado entre 4 e 5 bilhões de dólares por ano, representa uma importante fonte de dinheiro para o governo da Rússia. Já o Reino Unido também anunciou novas sanções que congelam os bens de 86 pessoas e organizações ligadas aos setores de energia, metais, defesa, transporte e financeiro da Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não estava no evento hoje, mas ele vai à cúpula do G7 no domingo. E ele já disse que quer uma reunião em particular com o presidente Lula, que também está no Japão. Ele foi convidado para participar dessas reuniões. O presidente Lula ainda não respondeu o convite e o tema da conversa não foi divulgado. Mas como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, há tempos que Lula está tentando negociar um plano de paz entre a Ucrânia e a Rússia e está mantendo a neutralidade sobre este conflito, diferentemente dos países do G7. Agora, do Japão, vamos para a Colômbia, porque por lá ainda existe o seguinte mistério. Onde estão as crianças que desapareceram após a queda de um avião no país? Retomando esse assunto rapidinho aqui para você, há 18 dias, autoridades da Colômbia buscam por 4 irmãos, entre eles um bebê de 11 meses, que desapareceram na selva amazônica após sobreviverem à queda de um avião pequeno em que eles estavam com a mãe. Os 3 adultos que estavam na aeronave morreram. Depois, o presidente do país, Gustavo Petro, anunciou que as crianças tinham sido resgatadas. Mas ontem, o governo admitiu que a informação estava errada e que, na verdade, elas tinham sido localizadas em uma aldeia indígena de difícil acesso e que elas não foram resgatadas. Mas hoje, a história mudou de novo. O governo colombiano informou que não sabe onde as crianças estão. Enquanto isso, uma força-tarefa de resgate continua atrás do paradeiro dessas crianças, porque a Força Nacional encontrou pertences das crianças, o que parece ser um acampamento improvisado e também frutas mordidas, sugerindo aí que os jovens ainda podem estar vivos. Vamos saber o que rolou nesta semana lá nas terras de Sucupira? Eu ouvi dizer que eles vão dar uma festa. Ah, vão dar festa. Aí a senhora vai. A senhora também vai, né? Aqui. Aqui pro senhor. Aqui. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa. Eduardo Cunha está em festa. A verdade é uma só. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. São esperneamentos de quem ganhou e não levou, né, danada? Esperneamento. Pra frente, Sucupira! Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos do país. Mas como é que essa corja tem a audácia, a tupetice de me chamar de corrupto? Isso é calunismo. E me caçaram, liderados por um ministro, que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. Liderados por um ministro que, ao encontrar Lula certa vez, disse: está tudo em casa. Recolha suas armas de guerra. Eu acho que na atual conjuntura é melhor usar as armas da justiça e do direito. Em que terra nós estamos? É pro meritíssimo ver. Hoje, o sistema de corrupção implementa a sua vingança e tem muitos poderosos unidos nesse esforço. Um presidente da República condenado por corrupção e descondenado numa decisão política do Supremo Tribunal Federal. Isto mostra, senhores, a que ponto chegou a corrupção. Um mar de lama que afoga a administração municipal. Protesto contra os termos usados por Vossa Excelência. Vossa Excelência naturalmente vestiu a carapuça. A carapuça cabe melhor na cabeça da mãe de Vossa Excelência. Repita, se é homem. Repito. Calma, senhor.
tal qualmente Pilatos lava as mãos. O poder que eles têm ao me caçar é o mesmo poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte. Podia telefonar para Roma, o Vaticano mandava aqui um teólogo, ia ser muito bom para todos nós. Eu acho que devia falar até com o cardeal. Fique tranquilo. Seu santo é forte. Seu santo é forte. Hoje eu estou particularmente feliz. E acho que o povo brasileiro também vai ficar, porque o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iríamos abrasileirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo. Sim, excelência, sim. Aceita as minhas saudações democráticas e petrolíferas, excelência. E viva o nosso petróleo, excelência! Que história é essa de Petropira? Petróleo de Sucupira S.A. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. E ao som da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos, na voz do rapper Ludacris, que eu vou indo nessa, ao som de Ectoful, que eu vou sextar. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que segunda-feira tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda-feira. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.